Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 411. Esse maldito homem, como dizem os boatos, um mulherengo inveterado que nunca rejeita ninguém. Stussy sentiu uma onda de irritação. Ela não tinha certeza se estava mais irritada com sua própria reação, ou com a audácia daquele fuzileiro naval descarado. Mas agora que o jogo havia começado, ela não tinha como recuar. A atitude presunçosa e destemida de Darren só alimentava seu fogo competitivo. Afinal, como rainha da Rua do Prazer, não havia truque de sedução que ela não conhecesse. Muitas das gueixas e cortesãs de alto nível sob seu comando haviam sido treinadas pessoalmente por ela. Essas mulheres encantadoras, capazes de fazer até os homens mais calejados esvaziarem suas carteiras e corações, não eram apenas artistas, eram também assassinas e espiãs experientes. Porque os homens, bem, eles adoravam se gabar quando uma linda mulher estava em seus braços e o vinho corria em suas veias. Com apenas algumas palavras bem colocadas, uma cortesã profissionalmente treinada poderia desvendar até mesmo seus segredos mais bem guardados. E quando se tratava da arte da sedução, Stussy reinava suprema em todo o mar, uma rainha indiscutível sem coroa. Nesse tipo de jogo, quem recuasse primeiro perdia. Então seus lábios vermelho cereja se curvaram em um sorriso sensual. Darren-san, você é bem honesto. Nesse caso, não vou me conter. Ela se levantou do sofá com graça preguiçosa, cada passo em direção a ele leve e elegante. Seus saltos altos vermelhos faziam barulho no chão, cada nota parecia tocar o coração. Darren, que não era nenhum estranho a esse tipo de movimento, reconheceu o som imediatamente. Em sua vida passada, antes de sua jornada através do tempo, ele conhecia bem aquele som. Geralmente significava uma coisa: a tentação estava próxima. Quanto mais perto aqueles saltos chegavam, mais parecia uma caixa surpresa prestes a ser aberta. E geralmente, no momento em que a porta daquela sala privativa se abria, ele sabia que seu salário já tinha acabado. Mas isso era diferente. Ali estava a cortesã mais elitista, mais refinada e mais versátil de todo o novo mundo, vindo para servi-lo. Claro, faltou a emoção da surpresa, mas quem poderia reclamar? Perdido em pensamentos, ele mal percebeu que Stussy já havia chegado ao lado da cama. Ela estendeu um par de mãos pálidas e impecavelmente cuidadas. Seus dedos, polidos com esmalte carmesim, traçaram delicadamente os contornos do peito firme de Darren. Então este é o corpo que até mesmo a lendária pirata Big Mom Charlotte Linley deseja possuir. Stussy se movia como uma serpente sinuosa, sua cintura fina balançando hipnoticamente enquanto ela se inclinava para perto do ouvido de Darren. Os lábios dela roçaram o lóbulo da orelha dele, o hálito quente tingido de perfume, enquanto ela sussurrava com uma risada provocante. Se Lillian soubesse disso, ela ficaria furiosa, não é? Sussurros suaves em seu ouvido, um toque leve como uma pena em seu peito. Mas o tempo todo, Darren estava zombando interiormente. E você está brincando com fogo, mulher. Ele deixou sua respiração acelerar, sua expressão tremeluzindo com um lampejo de pânico enquanto ele rangia os dentes. Não tenho interesse nenhum naquela bruxa maluca. Hehehe. Mas e eu, Darren-san? Interessado? Stussy riu enquanto seus dedos desciam, roçando as cristas do abdômen definido dele. O corpo de Darren enrijeceu-se ligeiramente. Você, percebendo a reação sutil, um brilho de triunfo brilhou nos olhos de Stussy. Nossa, Darren-san, seu corpo é tão honesto. Ei, essa deveria ser minha fala. Ainda assim, ele tinha que admitir, era meio satisfatório. Ele não podia negar, o jogo de sedução daquela mulher era afiado. Se ele não fosse um veterano tão experiente, ele já poderia ter se rendido. Com isso em mente, Darren decidiu entrar na brincadeira, mantendo uma calma forçada no rosto enquanto a dança continuava. E não esperava que ele fosse tão fofo. Nesse caso, vamos continuar provocando um pouco mais. Os olhos de Stussy brilharam enquanto seus dedos continuavam um movimento lento e deliberado. Ela sorriu com fingida inocência. E ouvi dizer que o Darren-san tem uma esposa deslumbrante no quartel-general da Marinha. Você não tem medo de que ela fique chateada se descobrir tudo isso? Não, você está pensando demais. Se Toque soubesse, ela não só não ficaria brava como provavelmente pegaria sua mão e pediria para ser sua melhor amiga. Afinal, se eu conseguir conquistá-lo, talvez eu tenha acesso a todos os recursos, a influência e a ampla rede de inteligência do Distrito do Prazer. Darren se mexeu um pouco, fingindo desconforto, e soltou uma risada fria. Parece que você fez sua lição de casa. Stussy riu levemente e imperturbável. Isso não era de se esperar? Darren-san, você é um dos homens mais influentes dos mares. Poder, prestígio, um histórico de vitórias que brilha como ouro. Desde sua estreia, você derrotou o destruidor de mundos Beelzebub. Corte o braço de Kozuki Oden, o irmão jurado de Barba Branca. Frustrou os planos de Shiki, o Leão Dourado, repetidas vezes sem esforço algum. Matou 3 filhos biológicos da Big Mom Charlotte Linley com suas próprias mãos. Até Douglas Bullet, aquele monstro dos piratas do Roger, o herdeiro demônio, ficou aleijado por sua causa. E ontem mesmo, você abalou o mundo com aquele discurso de formatura impressionante, e seguiu com um ataque estratégico de dissuasão em Totoland. Neste momento, você é o nome mais cobiçado do outro lado dos mares. Você até superou os 3 pilares da marinha, Sengoku, Garp e Zephyr. Enquanto ela listava suas conquistas, Stussy se inclinou e beijou gentilmente a ponta da orelha de Darren, deixando uma leve marca vermelha. Você sabe como estão te chamando hoje em dia? Seus lábios se curvaram e seus olhos brilharam com um fascínio provocador. Ela pronunciou cada palavra lentamente com ritmo deliberado. O monstro da marinha da nova geração. O rei sem coroa do Mar do Norte. Herdeiro dos 3 grandes pilares da marinha. Uma arma de dissuasão de nível estratégico. O fim das lendas. Seus dedos roçaram a bochecha bem definida de Darren, suaves, íntimos como a carícia de um amante. Ela se inclinou, os olhos fixos nos dele, seu tom terno, porém eletrizante.
o futuro almirante voador. Darren sorriu e, sem hesitar, passou o braço em volta da cintura dela. Sua mão grande deslizou para baixo com clara intenção. Então eu já acumulei tantos títulos. Tudo sem perceber? Para ser sincero, ouvi-los todos juntos é um pouco constrangedor. Se eu tivesse que me apresentar com essa frase, provavelmente riria no meio do caminho. Imagine recitar uma lista tão longa e alguém responder: desculpe, não me lembro de tantos nomes. Isso seria constrangedor. Ele riu baixinho e balançou a cabeça. Apelidos definitivamente são o melhor vindos de outra pessoa. Stussy soltou uma risada suave, e quando sua mão estava prestes a cruzar a linha, ela o empurrou gentilmente para trás com um sorriso tímido e um ar de delicada inocência. Para alguém como você, Darren-san, é natural que eu esteja um pouco curioso, certo? Ela é boa nesse jogo de vai e vem. O olho de Darren tremeu levemente. Ao ver a leve frustração em seu rosto, Stussy pareceu ainda mais satisfeita consigo mesma. E além disso, ela acrescentou com um sorriso malicioso: você já não me investigou, Darren-san? Imagino que você sabia exatamente quem eu era no momento em que entrei por aquela porta. Capítulo 412. Sempre tive um olhar aguçado para os homens. A mão macia de Stussy roçou a bochecha de Darren, suas unhas vermelhas brilhantes deixando uma sensação quase imperceptível na pele dele. O jeito que você olhou para mim quando nos conhecemos não era o olhar de alguém conhecendo um estranho. Darren deu um sorriso impotente. Você realmente faz jus ao seu nome como a rainha do distrito do prazer, a mulher que entende o amor e o desejo melhor do que qualquer pessoa nos mares. Achei que tinha feito um bom trabalho me controlando. Por favor, me perdoe. Afinal, você é o sonho de inúmeros homens. Ele fez uma pausa, então levantou o queixo dela com um dedo brincando e sorriu. Então, isso significa que o sentimento é mútuo? Stussy deu uma risadinha. Parece que sim, Darren-san. Seus dedos deslizaram lentamente para baixo, sua cintura balançando levemente. Do ângulo de Darren, ele tinha uma visão perfeita de suas curvas. Mas eu realmente estou curioso. A ponta do dedo dela roçou levemente o ferimento perto das costelas de Darren, seu tom aparentemente casual. Com o poder e o status atuais do vice-almirante Darren, que tipo de batalha brutal poderia deixá-lo tão gravemente ferido? Dezenas de fraturas por todo o corpo, perda maciça de sangue, danos em órgãos internos, rupturas musculares em grande escala. Isso não é algo que qualquer um poderia causar. Com ferimentos como esses, qualquer outra pessoa estaria morta. Stussy lançou-lhe um olhar sensual, então de repente abriu os lábios cor de cereja e mordeu delicadamente o dedo dele. Uma sensação quente e úmida o envolveu. Uma pressão suave e uma sucção sutil percorreram sua pele, e Darren sentiu como se todos os poros de seu corpo se abrissem, uma clareza o percorrendo. Olhando para baixo, ele viu o rosto perfeito e maduro de Stussy tingido por um leve rubor, seus olhos lacrimejantes o encarando com uma mistura tímida de resistência e convite. Essa mulher era uma verdadeira encantadora. Mesmo alguém tão experiente quanto Darren não pôde deixar de se sentir um pouco sobrecarregado naquele momento. Ela era muito boa nisso. Ela sempre soube como despertar os desejos de um homem de forma precisa e habilidosa, apenas para recuar no instante em que as coisas atingiam o ápice, deixando-o desejando mais. Darren-san, Stussy abriu os lábios vermelhos e soltou o dedo dele. Um fino fio de umidade se estendeu entre os lábios dela e a ponta dos dedos dele como seda. Percebendo o breve lampejo de decepção nos olhos de Darren, ela sorriu levemente, suas covinhas se aprofundando. Sua voz se transformou em um murmúrio suave, como se estivesse realmente comovida. Então, com quem você estava lutando? Você invadiu a ilha Yakigashi, em Totoland, há apenas um dia. Era Big Mom Charlotte Linlin? Se fosse a Linlin, claro, ela tem força. Mas com o quanto ela te deseja, duvido que ela te deixasse tão perto da morte. Ela não teria coragem de fazer isso. Mas se não foi ela, então quem poderia ter sido? Barba Branca? Chique? Ou Roger? Ela se aproximou, apoiando o rosto no ombro de Darren enquanto suas unhas traçavam círculos indolentes em seu peito. Um sorriso confiante e sábio surgiu em seus lábios enquanto ela sussurrava suavemente, com um leve toque de súplica. Estou morrendo de curiosidade. Você vai me contar? Enquanto ela falava, um brilho quase imperceptível surgiu em seus olhos. Como ela disse, Rogers Darren não era um vice-almirante comum do quartel-general da Marinha. Durante o ataque surpresa à ilha Yakigashi, ele demonstrou formalmente ao mundo o esmagador poder de dissuasão de uma arma estratégica. A transmissão global da destruição instantânea da cidade de Fukura se tornou uma espada de Damocles, pairando ameaçadoramente sobre inúmeras tripulações de piratas e poderes obscuros através dos mares. Líderes de tripulações piratas, titãs do submundo. Essas figuras antes arrogantes agora estavam silenciadas, forçadas a uma retirada cautelosa. Ninguém ousava provocar os fuzileiros navais agora, pelo que sabiam, antes mesmo de acordarem uma manhã. Uma imponente espada amaldiçoada negra poderia descer do céu e exterminá-los, corpo e alma. Por causa disso, cada palavra e ação de Rogers Darren agora tinha um peso muito além de sua identidade pessoal. Onde quer que ele fosse, sua presença, suas palavras, seus movimentos. Talvez houvesse algum tipo de significado político assustador, ou até mesmo uma ameaça velada, escondido por trás disso. Foi exatamente por isso que Stussy estava tão preocupado com os ferimentos de Darren. Um dia inteiro se passou desde o ataque relâmpago em Totoland. Embora nenhuma informação tenha vazado para o mar, Stussy, por meio de seus recursos dentro do governo mundial, recebeu informações de que o quartel-general da Marinha havia entrado em estado de guerra. E esse fato por si só foi muito revelador. Pelo que ela sabia sobre Darren, essa provavelmente não era uma operação planejada pelos fuzileiros navais. Foi um ato de vontade pessoal. Se esse fosse o caso, qual era o objetivo de Darren? Com quem ele lutou para chegar a esse estado? Depois de Bin Jiwoo de Shiki Barba Branca Roger,
Quem seria o próximo pobre coitado que ele colocaria em seus planos? Se ela conseguisse extrair essa informação de Darren antes de qualquer outra pessoa, talvez houvesse espaço para manobra. Stussy sabia muito bem, informação é poder. Você quer mesmo saber? Darren ainda parecia envolvido na sedução dela, aquela expressão presunçosa familiar se espalhando lentamente pelo seu rosto. O tipo de expressão que os homens usam quando tentam impressionar uma mulher bonita. Stussy viu e riu sozinha. Então esse é o monstro dos fuzileiros navais? Homens são homens. Mesmo alguém tão terrivelmente excepcional quanto Darren San não estava imune. Sim, Darren San. Stussy exalou um hálito quente contra seu pescoço, sua expressão carregando o toque certo de reverência. Eu vejo. Darren estufou o peito orgulhosamente e assentiu. Bem, eu não vou te contar. Stussy, Os olhos de Darren subitamente se tornaram penetrantes, sua expressão brincalhona se transformando em algo mais frio. Seus braços poderosos envolveram a cintura de Stussy, prendendo-a firmemente no lugar. Stussy, fui sincero com você. Mas você continua escondendo sua identidade, ainda tentando descobrir meus segredos. Não acha isso um pouco rude? As pupilas de Stussy se contraíram. Uma parte dela ficou chocada com a clareza fria do olhar dele, a outra parte ficou atordoada com a força que ele ainda possuía. Ele não deveria estar gravemente ferido? Em apenas alguns minutos, ele recuperou tanta força? Esse tipo de recuperação era absurdo. Ela tentou se livrar do abraço dele, mas não conseguiu se mover um centímetro. Ainda assim, não havia nenhum traço de pânico em seus olhos. Seu sorriso permanecia encantador. Hehehe, então você descobriu. Vice-almirante Darren. A rainha do Distrito do Prazer, a imperatriz do submundo do Novo Mundo. Essa é apenas minha fachada pública. Minha verdadeira identidade é com a principal agência de inteligência do governo mundial. Quando você pensa nisso, somos meio que colegas. Ela esfregou a bochecha no pescoço dele com um tom de voz brincalhão e tímido. Eu fiz uma coisa tão travessa. Você não vai me punir tão severamente, vai? Quando ela disse punir, ela enfatizou deliberadamente a palavra, sua voz sensual cheia de insinuações tentadoras. Ah, o castigo é obrigatório. A mão de Darren deslizou para baixo, massageando suas curvas suaves e cheias, causando ondulações em sua pele. Mas a identidade a que me referi não é essa. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Stussy, aquele a quem você é verdadeiramente leal. É o Dr. Vegapunk, não é? As palavras sumiram, e as pupilas de Stussy se estreitaram até virarem pequenas agulhas. Seu coração batia forte, seu corpo ficava tenso. Sua lealdade a Vegapunk, sua infiltração no governo mundial, esse era seu maior segredo. Ninguém deveria saber. Sem hesitar, Stussy atacou. Seu corpo se transformou grotescamente em um instante. Suas omoplatas rasgaram sua pele, e um par de asas negras semelhantes às de um morcego brotou de suas costas. Seus olhos dourados adquiriram um tom profundo de vermelho sangue. Sob seus lábios sedutores, presas afiadas de vampiro emergiram. Uma intenção assassina surgiu por trás daqueles olhos carmesim. Naquele instante, a serpente sedutora se transformou em um vampiro mortal. Ela se lançou para frente, com as presas mirando direto na garganta de Darren. A vitória brilhou nos olhos de Stussy. Darren estava muito ferido, e àquela curta distância, ele não seria capaz de se defender. Foi isso. Uma vez mordido, qualquer um cairia em sono profundo. Então ela teria que lidar com o fuzileiro naval. Ela cravou suas presas No segundo seguinte, a expressão dela congelou. Seu corpo inteiro ficou rígido. Faíscas explodiram em todas as direções. Era como morder um bloco da mais dura pedra do mar. Rachadura. Duas presas afiadas de vampiro se quebraram e voaram pelo ar. Stussy. Capítulo 413. O ar estava mortalmente silencioso. Clac! Duas presas quebradas caíram no chão de madeira do hotel, sua queda incomumente nítida e clara no silêncio. Darren e Stussy se entreolharam. Stussy, Darren, hehe. Stussy, é? Uma expressão de descrença lentamente surgiu em seu rosto atordoado. Suas presas em forma de vampiro quebraram assim. Do que diabos era feito o corpo desse cara? Até mesmo aço de alta qualidade poderia ser esmagado facilmente por sua mordida, imagine só carne e osso. Mas agora, sua mordida nem sequer havia perfurado a pele de Darren. A resistência e a defesa de seu físico podem superar até mesmo o famoso corpo de balão de aço de Charlotte Linlin. Este era um corpo indestrutível. A percepção fez Stussy ofegar involuntariamente. Isso não pode ser real. Eu realmente não esperava por isso. Um vampiro, hein? Darren olhou para Stussy, que estava paralisada com um brilho divertido nos olhos. Tocou a leve marca da mordida dela em seu pescoço e falou com interesse. É obra do Vegapunk? Fator de linhagem? Ou uma Akuma no Mi artificial? O coração de Stussy deu um pulo. Ele realmente sabia. Frutas do diabo artificiais faziam parte da pesquisa do Dr. Vegapunk, ainda experimental, longe de estar pronta para uso público. Nem mesmo os altos escalões dos fuzileiros navais ou das divisões de CP do governo mundial tinham ideia desse projeto. Se não fosse por seu relacionamento próximo com o Dr. Vegapunk, se ela não tivesse sido criada pelo próprio doutor como uma clone humana, ela também não teria tido acesso a esse segredo. Mas a parte realmente assustadora foi como esse homem casualmente expôs seu maior segredo. Sua lealdade ao Dr. Vegapunk e sua infiltração no aparato de inteligência do governo mundial. Quem sabia o que mais ele poderia saber? E a julgar pelo quão calmo e destemido ele estava. Espere. Stussy de repente percebeu outra coisa. Ela se lembrou do perfil de Rogers Darren em seus dossiês de inteligência. Luxuoso, indulgente, ganancioso, implacável, astuto, insidioso. Embora suas ações muitas vezes pareçam erráticas e insanas, uma análise mais profunda sugere que todas elas podem ser calculadas com extrema precisão. Nesse caso, será que sua queda acidental de cima para o Distrito do Prazer devido a ferimentos graves não foi um acidente?
Será que ele descobriu sua verdadeira identidade de antemão e deliberadamente encenou a queda para atraí-la, usando a ilusão de vulnerabilidade para fazê-la baixar a guarda, para que ele pudesse usar seu maior segredo contra ela? Se fosse esse o caso, esse homem ainda teria outro truque na manga? Qual era seu verdadeiro objetivo? O que ele queria dela? Inúmeros pensamentos confusos passaram pela mente de Stussy. Choque, pânico, desconfiança e inquietação se misturavam, impossibilitando-a de recuperar a compostura. Claro, se Darin soubesse o que ela estava pensando naquele momento, ele provavelmente teria bufado e dito: "Vocês, espiões, realmente têm as mentes mais sombrias, sempre presumindo o pior. Parece que é mesmo uma Akuma no Mi artificial. Vegapunk realmente faz jus ao nome de um gênio 500 anos à frente de seu tempo." Darin murmurou com alguma admiração. Aquele cara parecido com Einstein. Se tivesse a oportunidade, Darin realmente queria conhecê-lo. Seja qual for a política, ele ficou intrigado pelas conquistas científicas de Vegapunk. Se ele conseguisse levar a tecnologia insana de Vegapunk para a Frota Mar do Norte, não havia dúvidas de que ele conseguiria formar o exército mais poderoso do mundo. Infelizmente, Vegapunk ainda era rigorosamente vigiado pelo governo. Mesmo na Marinha, apenas Borsalino, chefe do grupo científico especial, tinha acesso a ele. Até agora, Darin não tinha essa autorização. Embora a localização exata da Ilha Cabeça de Ovo pudesse ser descoberta por vários meios com sua influência, recursos e rede atuais, não seria difícil. O problema era que se ele invadisse a Ilha Cabeça de Ovo sem a devida autorização, ele correria o risco de cruzar a headline do governo mundial, o que poderia levar a um conflito sério. Não que Darin temesse o governo mundial. Com a força que tinha agora, eles não poderiam fazer nada contra ele, Shiki já havia provado isso. Ainda assim, desafiar o governo teve um custo alto. Uma vez rompidos os laços, todos os seus esforços e conquistas anteriores na Marinha seriam por água abaixo. Claro! Darin sorriu e beliscou as bochechas delicadas de Stussy, seus dedos pressionando com força suficiente para deixar marcas. Mas você está sendo realmente travesso. Eu estava tendo uma conversa perfeitamente agradável com você, e de repente você me morde? Isso não é muito educado, é? Ao ver o vice-almirante da Marinha olhando para ela como se ela fosse algum tipo de brinquedo, uma onda de pânico surgiu no coração de Stussy. Ela lutou desesperadamente, mas a outra mão de Darin a segurou firmemente no lugar. Embora fosse um agente CP0 do governo mundial e estivesse longe de ser fraco, Stussy se destacava mais em assassinatos, emboscadas e manobras, não em combate corpo a corpo de força bruta como esse. Após ultrapassar 80 de força e obter uma força de gigante, Darin possuía um poder equivalente ao de um guerreiro gigante adulto por padrão. Como Stussy poderia resistir à força bruta de Darin? Seu maior segredo foi exposto, seu corpo completamente dominado e sua outrora orgulhosa forma de vampira se tornou ridícula. A série de golpes abalou a compostura de Stussy, e o pânico tomou conta de seu rosto. Então me diga, como devo puni-lo? Darin falou com um meio sorriso. Stussy cerrou os dentes, seus olhos vermelhos sangue o encarando ferozmente. Quem diabos é você? Mesmo com sua patente não tem como saber tanto. Darin simplesmente deu de ombros. Você não está mais ciente da minha identidade do que eu, está? Você acabou de listar todos os meus títulos como se estivesse recitando uma coleção querida. Mas, o tom do vice-almirante mudou de repente. Ele estreitou os olhos e sorriu. Na verdade, você perdeu uma. Ok. Conforme Darin a apertava mais, Stussy sentiu sua respiração ficar curta, como se estivesse sufocando. Ela olhou fixamente para o homem à sua frente, suas asas negras de morcego tremendo violentamente, provocando um vento forte no quarto. As rajadas de vento agitavam os cabelos de Darin enquanto ele segurava o corpo pequeno de Stussy no alto com uma das mãos. Você esqueceu do meu título favorito. Darin sorriu de repente. O maior canalha da história da Marinha. Enquanto as palavras saíam, ele balançou o braço. As pupilas de Stussy se contraíram bruscamente. Seu vestido branco como a neve foi imediatamente rasgado em pedaços. Seu corpo impecável e delicado estava exposto ao ar, junto com aquelas perigosas asas negras, as presas de vampiro recém-crescidas e seus olhos vermelhos sangue únicos. Ela parecia misteriosa e perigosamente sedutora. Antes que ela pudesse reagir, Darin a jogou na cama com um único movimento. Então, rainha do Distrito do Prazer, entretenha-me o quanto quiser. Ele se inclinou sobre ela. Num instante, a mente de Stussy ficou completamente em branco. Suas pupilas perderam o foco. Por fim, ela experimentou em primeira mão o poder do corpo indestrutível. Espere. Capítulo 414. Os olhos de Stussy se arregalaram, seus lábios vermelhos se entreabriram. Por um momento sua mente ficou em branco. Uma onda de pânico e medo a dominou, e as asas pretas de morcego em suas costas tremeram incontrolavelmente, provocando uma rajada violenta que rasgou os lençóis. O que você está tentando fazer? Ela finalmente perdeu a compostura. Aqueles olhos vermelhos sangue assustadores se fixaram no homem à sua frente, que irradiava uma aura de sede de sangue e agressão crua. O que você acha? Stussy, você é a rainha do Distrito do Prazer. A soberana sem coroa da indulgência deste mar. Você mais do que ninguém, deveria entender o coração de um homem, não é? Darin agarrou os pulsos delicados e pálidos de Stussy e os forçou acima da cabeça dela com força bruta, com um sorriso frio no rosto. Seu corpo tremia violentamente. Suas bochechas estavam profundamente vermelhas, os lábios mordidos pelas próprias presas afiadas de vampiro, deixando sangue escorrer em uma cena ao mesmo tempo sinistra e sedutora. Caramba! Ela cerrou os dentes com força, liberando cada gota de força e força de vontade que possuía. Até seu aqui de armamento ganhou vida em uma tentativa desesperada de resistir à força de Darin. O ar rugia pela sala, sacudindo o assoalho e as paredes até que rachaduras se formaram. Me solta! Darin franziu a testa.
Se ela continuasse resistindo ferozmente, as coisas ficariam problemáticas. Então, sem hesitar, ele jogou sua cartada final. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Rainha Stussy, você não quer que o governo mundial descubra sua lealdade a Vegapunk, quer? Aquilo a atingiu como um raio. Seu rosto ficou pálido como um fantasma. Ela congelou, olhando horrorizada para Darren. Que ela serviu ao Dr. Vegapunk era seu maior e mais bem guardado segredo. Se o governo mundial descobrisse, ela não conseguia nem imaginar o tipo de pesadelo que a esperava. Como membro do CP-0, Stussy sabia muito bem o quão aterrorizantes eram os interrogatórios e os métodos de tortura usados dentro das organizações do CP. Nenhuma chance de viver, nenhuma chance de morrer. E pior, se o segredo fosse revelado, não seria só ela quem sofreria, o Dr. Vegapunk seria arrastado junto com ela. A vida dela não importava. Mas, independentemente do que acontecesse, ela não podia deixar que Vegapunk fosse prejudicado por causa do seu erro. A expressão de Stussy mudou rapidamente. Suas presas de vampiro cravaram-se em seu lábio enquanto ela o mordia com força. Logo, ela parou de resistir. Ela olhou feio para Darren, sua voz cheia de fúria. Você realmente é um pedaço de lixo desprezível. Darren apenas riu disso. Até o lixo tem princípios. Além disso, foi você quem me seduziu primeiro. E, como se sentisse algo, ele deu um sorriso sinistro. Você está dizendo não com a boca, mas seu corpo está sendo terrivelmente honesto. Com essas palavras, vergonha e raiva brilharam nos olhos de Stussy. Ela não disse nada, virando a cabeça para o lado em silêncio, uma admissão silenciosa. As asas negras de morcego atrás dela, junto com suas presas de vampiro, lentamente começaram a se retrair enquanto ela se preparava para retornar à sua forma humana. Não, fique assim, Darren disse de repente. Stussy fez uma pausa, atordoado. Ele deu um meio sorriso. Eu quero o vampiro. Seus olhos se arregalaram e suas bochechas ficaram vermelhas. Mas antes que ela pudesse reagir, um rosnado baixo como de uma fera selvagem ecoou em seu ouvido. No momento seguinte, sua mente ficou completamente em branco. Quão forte é o corpo indestrutível de Darren? Além do próprio Kaido, Stussy foi a segunda pessoa a enfrentar um poder tão avassalador de frente. Depois de um tempo indeterminado, tudo gradualmente se acalmou. O quarto estava uma bagunça completa. O chão estava rachado. A cama havia desabado. No começo, Darren estava deitado na cama enquanto Stussy estava sentada no sofá com as pernas elegantemente cruzadas. Agora, os papéis se inverteram. No quarto, Darren sentou-se de um lado e Stussy deitou-se do outro. Darren, de pernas cruzadas, sentou-se confortavelmente em um sofá de couro. Ele pegou casualmente um luxuoso charuto com detalhes dourados na mesa de centro próxima, mordeu-o entre os dentes e acendeu-o com satisfação. Ele deu uma tragada profunda, deixando a fumaça rica e aromática descer pela garganta, e então a inalou toda para os pulmões pela traqueia. Seus olhos se estreitaram de contentamento. Seu corpo inteiro estava relaxado. É claro que os charutos não foram feitos para serem inalados. Isso pode causar sérios danos ao sistema respiratório. Mas graças ao treinamento daquele gordo de suspensórios, Darren já havia sido exposto a todos os tipos de vírus mortais. Ele poderia ser considerado praticamente imune a todos os venenos. Combinado com a incrível resiliência e autocura de seu corpo indestrutível, quaisquer efeitos colaterais eram insignificantes. Caso contrário, ele ficaria muito fraco. Enquanto fumava seu charuto, Darren olhou para Stussy novamente. A infame rainha do distrito do prazer jazia ali como uma poça de cera derretida. Seu corpo estava encolhido, as bochechas coradas cobertas de suor, os lábios entreabertos com visíveis explosões de calor. As asas negras de morcego em suas costas estavam dobradas e tremiam levemente. Seus dedos, pintados com esmalte vermelho vivo, se curvavam enquanto seus pés arqueados se flexionavam suavemente. A visão encheu Darren com uma profunda e indescritível sensação de realização e conquista. Stussy não era uma mulher comum. Rainha do Distrito do Prazer, membro da principal agência de inteligência do governo mundial, imperador do submundo. Com todas essas identidades, ela exalava uma nobreza e mistério naturais. Simplificando, ela era emocionante. E com sua força considerável e os aprimoramentos físicos de suas habilidades do tipo zoomítica, Darren teve a chance perfeita de levar seus poderes recém-despertados ao limite. Além de seu corpo indestrutível, ele começou a testar. Força do gigante. Boa sorte de Soru. Eu realmente devo isso ao Kaido-sensei. Preciso lembrar de levar um presente na próxima vez que eu for visitá-lo. Darren murmurou com um sorriso satisfeito. Se não fosse pelos ensinamentos de Kaido-sensei, tentar dominar essa mulher apenas com Tekai não teria sido suficiente. Seu desgraçado. Naquele momento, Stussy finalmente começou a se recuperar dos tremores que a sacudiam. Ela levantou a cabeça lentamente, encarando Darren com fúria nos olhos. Darren levantou ambas as mãos inocentemente. Você também não gostou? Stussy cerrou os dentes de vergonha e raiva. Eu não fiz. Um lampejo de confusão brilhou nos olhos de Darren. Isso não parecia algo que a rainha do Distrito do Prazer diria. Ela não deveria ser uma cortesã experiente? Ele lançou-lhe um olhar casual. E engasgou-se imediatamente com o charuto, tendo um violento ataque de tosse. Ele não tinha percebido isso durante a intensidade anterior, mas agora ele viu claramente. Uma mancha vermelha brilhante nos lençóis. Darren congelou, olhando fixamente incrédulo. A rainha do Distrito da Luz Vermelha deste mar. Era virgem. Isso, você consegue acreditar? Como isso foi possível? Capítulo 415. Gabinete do Almirante da Frota. O ar estava pesado, quase congelado de tensão. Todos os oficiais de alta patente do quartel-general estavam presentes, cada um com uma expressão profundamente sombria. Então, para onde diabos Darren foi? Ainda sem notícias, Sengoku.
Kong finalmente perdeu a paciência e bateu a palma da mão com força na mesa. Rachaduras se espalharam instantaneamente pela superfície. O estrondo assustou Sengoku, que andava de um lado para o outro ansiosamente. Ele estremeceu e gaguejou. Almirante da frota Kong por enquanto, ainda sem notícias. Caramba! Kong praguejou, pressionando os dedos nas têmporas e com as sobrancelhas fortemente franzidas. Já haviam se passado mais de 24 horas desde que Darren havia relatado ao Dendemushi militar que ele estava no país de Wano. E mesmo assim, depois de todo esse tempo, ainda não houve nenhuma notícia dele. O que diabos ele estava fazendo em Wano? Ele tinha encontrado Kaido? Quanto mais pensavam nisso, mais inquietos se sentiam. Com o que vocês estão tão preocupados? Aquele garoto, o Darren, é um sujeito esperto. Ele não é do tipo que se deixa abater tão facilmente. Garp, recostado no sofá como se nada estivesse errado, finalmente falou. Ao fazê-lo, colocou um senbei na boca, mastigando ruidosamente. Sorrindo, ele acrescentou. E não é como se fosse a primeira vez que Kaido o pegou. Uma marca de tique apareceu na testa de Kong e Sengoku ao mesmo tempo. Os vice-almirantes próximos pareciam ainda mais exasperados. Garp, seu desgraçado. Furioso, Sengoku marchou e arrancou o senbei das mãos de Garp, colocando-o na própria boca enquanto Garp uivava. Droga, Sengoku. Eu mal comi. Aquela era minha senbei. Você não pode comer todos eles de qualquer maneira. E daí? Os dois acabaram brigando, lutando como dois delinquentes briguentos com os rostos vermelhos de frustração. Suficiente. Kong explodiu, dando um soco e reduzindo a infeliz mesa a lascas. Seus dois desgraçados. Vocês ao menos sabem onde estão. Uma onda avassaladora de Aki do Conquistador explodiu de Kong, transformando-se em uma tempestade furiosa que varreu a sala. Relâmpagos pretos e vermelhos crepitavam no ar turbulento. Os vice-almirantes próximos cambalearam sob a pressão, braços erguidos e dentes cerrados, lutando para suportar o impacto da fúria de Kong. Ao ver o velho ir embora, Garp e Sengoku finalmente pararam a briga e ficaram ali, envergonhados, como duas crianças pegas fazendo algo estúpido. Up! Kong lançou um olhar penetrante para os dois antes de finalmente retirar sua aura. Ele afundou no assento, exalando um longo e cansado suspiro. O cansaço pesava. Para evitar desencadear agitação política, o quartel-general da Marinha evitou qualquer sinal evidente de mobilização em larga escala. Mas, na realidade, 5 navios de guerra lotados de soldados de elite já estavam atracados no porto militar de Marineford, prontos para partir a qualquer momento. Além disso, Sakazuki e Borsalino já haviam partido. Provavelmente já estavam no Novo Mundo, aguardando novas ordens do quartel-general. Os fuzileiros navais tinham acabado de travar uma grande batalha e deveriam estar se recuperando. Uma expedição de longo alcance ao Novo Mundo e um confronto em larga escala com os piratas das feras estavam longe de ser o ideal naquele momento. Mas se Darren realmente fosse deixado para trás em Wano, Kong faria de tudo para trazê-lo de volta. Após a Operação Relâmpago em Toto Land, Darren não era mais apenas um comandante excepcional da Marinha. Ele havia se tornado um elemento estratégico de dissuasão vital. Não podemos esperar mais. Quanto mais Kong pensava nisso, mais inquieto se sentia. Após alguns segundos de silêncio, seus punhos se cerraram com força e um brilho de determinação brilhou em seus olhos. Nesse momento, um dos guardas pessoais de Sengoku irrompeu no escritório, ofegante e com o rosto iluminado de excitação. Relatório, Almirante Sengoku. Últimas notícias do Novo Mundo. Alguém localizou o vice-almirante Darren. Ele escapou de Wano vivo. O anúncio repentino iluminou instantaneamente a sala. Excelente! Sengoku cerrou os punhos e um sorriso alegre se espalhou por seu rosto. Darren era simplesmente importante demais. O prestígio daquela única operação relâmpago garantiu mais de 1 bilhão de belis em ajuda militar para os fuzileiros navais. E isso sem contar seu próprio peso como um impedimento estratégico. Não era exagero, pelo menos não na mente de Sengoku, dizer que a importância e o valor estratégico de Darren na Marinha já haviam superado Sakazuki e Borsalino. Talvez até ele mesmo, um almirante da Marinha? No momento em que o pensamento surgiu, Sengoku rapidamente balançou a cabeça. Impossível. Afinal, ele era o próximo almirante da frota. Ainda assim, seu sorriso se tornou rígido e forçado. Enquanto Sengoku permanecia ali atordoado, Garp aproveitou a oportunidade. Num piscar de olhos, arrancou o senbei da mão de Sengoku, guardou-o como um tesouro precioso e caiu na gargalhada. Wahaha! Eu te disse, não tem como aquele pirralho safado do Darren ser pego pelo Kaido. Kong soltou um longo suspiro de alívio com a boa notícia. O enorme peso que pairava sobre seu coração finalmente se aliviou. Não havia dúvidas de quão importante Darren era para os fuzileiros navais. Mas o que lhe deu uma dor de cabeça ainda maior foi o fato de Darren ter se tornado universalmente odiado. Ele ofendeu quase todos os grandes piratas dos mares. Ainda vivo. Ótimo. Bom. Um sorriso finalmente surgiu no rosto de Kong. Vendo que o velho não estava mais zangado, Sengoku também relaxou e perguntou ao seu guarda com um sorriso. Então, onde está aquele pirralho Darren agora? Para a surpresa de Sengoku, o guarda de repente pareceu hesitante. Ele olhou nervosamente para os outros policiais na sala e gaguejou. Almirante Sengoku. Receio que haja um problema com o paradeiro do vice-almirante Darren. Sengoku franziu a testa. O que havia para hesitar? Se Darren estivesse vivo e bem, essa já seria a melhor notícia possível. O que quer que viesse depois disso era secundário. Além disso, com tantos oficiais de alta patente e o almirante da frota Kong aqui, sua própria guarda ser a primeira a relatar o status de Darren era a chance perfeita de mostrar sua liderança e iniciativa. Fale claramente. Todos aqui são oficiais de alto escalão. O que há para esconder? Sengoku latiu, fingindo estar irritado. Várias linhas pretas apareceram na testa do guarda. Após uma breve pausa, ele não pôde deixar de confirmar mais uma vez. Almirante Sengoku, você tem certeza? Claro.
Sengoku estufou o peito orgulhosamente, deleitando-se com a atenção dos colegas. O guarda olhou para ele com pena, respirou fundo e disse sombriamente. O vice-almirante Darien está atualmente no Distrito do Prazer. O sorriso congelou no rosto de Sengoku. Ele parecia ter sido atingido por um raio, parado ali em silêncio, atordoado. Kong, Oficial de Estado-Maior Tsuru, Os generais, Wahaha. Ele realmente é o maior canalha dos fuzileiros navais. Garp deu um tapa no sofá e riu até as lágrimas rolarem pelo seu rosto. Os olhos de Kuzan brilharam. Lute muito, jogue muito. Darien realmente é um homem de espírito. Isso é, muito legal. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Kuzan ainda estava visivelmente animado, como se tivesse descoberto algum segredo incrível. Seus olhos brilhavam enquanto ele murmurava para si mesmo. Então esse é o segredo da força de Darien. O Distrito do Prazer. Por que não pensei nisso antes? O que poderia ser melhor para se recuperar da exaustão e revitalizar o espírito do que uma boa briga seguida de drinks e assistir garotas bonitas dançando? Tenho que escrever isso. Assim que Kuzan pegou o caderno ao lado dele, pronto para registrar esse conhecimento recém-adquirido para referência futura. O oficial de Estado-Maior Tsuru apareceu na frente dele com um rosto frio e inexpressivo. Vice-almirante Tsuru? Sem dizer uma palavra, Tsuru arrancou o caderno das mãos dele com uma carranca. Kuzan, isso não é algum tipo de método secreto de treinamento. Aquele bastardo do Darien é apenas um pervertido sem esperança. Não é? Kuzan coçou a cabeça confuso e então olhou para seu professor, Garp. Garp caiu na gargalhada. Na verdade, se você realmente quisesse, não teria problema relaxar de vez em quando antes que ele pudesse terminar. Tsuru lhe lançou um olhar penetrante o suficiente para matá-lo. Um arrepio percorreu a espinha de Garp. Ele rapidamente se endireitou e se corrigiu. Absolutamente não permitido. Ele estufou o peito, assumindo um ar de justiça, e disse firmemente. Kuzan, lembre-se bem disso. Esse tipo de coisa só desgasta nossa determinação e corrompe nosso espírito. Kuzan coçou a cabeça novamente, ainda confuso. Mas vice-almirante Garp, é exatamente isso que Darien faz. A boca de Garp se contraiu. Os outros, ao ouvir isso, pareciam ter engolido algo horrível. Kuzan, deixa eu colocar dessa forma. Sob o olhar mortal de Tsuru, o cérebro de Garp entrou em overdrive. Ele se endireitou com um rosto sério e disse em voz baixa, se Darien não tivesse se envolvido tanto nesse tipo de coisa, ele já teria atingido o nível de força de combate de um almirante. Eu vejo. Kuzan assentiu com a cabeça, percebendo de repente. Enquanto aquela pequena cena paralela se desenrolava, Sengoku permanecia paralisado. Os cantos da boca se contraíam como se ele tivesse perdido a alma, completamente alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. O quartel-general da Marinha se apressou em se preparar para a batalha, preocupado com a segurança de Darien. O próprio Sengoku andava em círculos tentando coordenar tudo. E ainda assim aquele bastardo foi discretamente para o Distrito do Prazer para se divertir? A expressão de Sengoku mudava constantemente. Seus punhos se fechavam e se abriam. Seus olhos praticamente lançavam chamas, e parecia que ele estava triturando os dentes até virar pó. Os outros generais da Marinha, vendo sua expressão cada vez mais distorcida, rapidamente tentaram acalmá-lo. Não é tão ruim assim. Ele é jovem, cheio de energia. Compreensível, né? O vice-almirante Darien está em combate constante. Ele acabou de realizar um ataque surpresa em Totoland. Desabafar é normal. Depois de lutar por tanto tempo, ele não pode se divertir um pouco? Exatamente, é compreensível, totalmente compreensível. Todos se intrometeram, tentando acalmar os ânimos. A expressão de Sengoku se suavizou gradualmente. Ele forçou um sorriso, rangendo os dentes. Já que o vice-almirante Darien está seguro, vamos suspender o alerta militar. Ele se virou para Kong. Kong soltou um longo suspiro e assentiu. Dispensado. Todos se endireitaram e levantaram as mãos em saudação. O que ninguém percebeu foi bem atrás do grupo de generais. Gion, usando sua capa de comodoro, permanecia em silêncio. Com a cabeça baixa, ela limpava silenciosamente seu meito dourado, os olhos se estreitando com um brilho perigoso. Novo Mundo, Distrito do Prazer. Quarto privativo luxuoso. A mesa do banquete no salão estava repleta de uma variedade colorida de iguarias, ricas em aroma e sabor. Darien e Stussy estavam sentados frente a frente em extremidades opostas da longa mesa, ambos agora devidamente vestidos. Bife do Mar do Leste, vinho tinto do Mar do Sul, ostras da Ilha do Homem-Peixe, sashimis de frutos do mar variados. Todos os ingredientes eram de alta qualidade, claramente valendo uma fortuna à primeira vista. Talheres de prata requintados, pratos de porcelana branca fina, vinho de primeira. A refeição deveria ter sido farta, mas Darien não conseguiu saborear nada. Seu coração estava em polvorosa. Quem diabos acreditaria nisso? A famosa rainha do Distrito do Prazer, Stussy, era realmente virgem? Darien quebrou a cabeça, mas não importava o quanto ele pensasse, não fazia sentido. Foi constrangedor. Ele não conseguia encarar a bela loira, elegante e equilibrada do outro lado da mesa. Nada disso fazia sentido. Quem diabos ensina uma virgem a seduzir homens desse jeito? Aquele charme sensual, aquele tom provocador, o jeito como ela criava o clima com a quantidade certa de brincadeiras obscenas. Se ele não tivesse visto aquele toque vermelho com os próprios olhos, não teria acreditado nem por um segundo. Não poderia ter sido algum arranhão ou efeito de luz. Darien percebeu a diferença. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Darien sentou-se inquieto, o banquete diante dele era completamente desagradável. Como ele deveria começar a processar isso? Se Stussy fosse uma cortesã experiente, Darien não sentiria nenhuma pressão. Você é a rainha do Distrito do Prazer. Seria natural para você servir alguém como eu, certo? Além disso, ela deu o primeiro passo. Caramba, ela foi direto para a terceira base. Mas uma virgem? Isso sim é que era pressão. O que houve, Darien-san? Já está pensando duas vezes?
Stussy largou de repente a faca e o garfo e elegantemente pegou um lenço para enxugar o canto da boca. Ela olhou para o vice-almirante com um olhar provocador e meio sorridente. Bem, isso realmente é uma surpresa. Você não disse que era o maior canalha da marinha, Darren-san? Darren se mexeu desconfortavelmente e forçou um sorriso. Você, como isso pode ser possível? Ser o quê? Stussy inclinou a cabeça inocentemente, seus olhos brilhando como ondulações na água. A pálpebra de Darren se contraiu. Sua primeira vez. Fufufu. O que mais seria? Stussy soltou uma risada suave e sensual e lançou a Darren um olhar de soslaio, seu tom de voz carregado de um leve toque de ressentimento. Darren-san, você realmente não demonstrou a menor misericórdia comigo. Ela pegou um copo de leite, colocou-o à sua frente e bebeu lentamente com um canudo. Seus lábios vermelhos se moviam com um ritmo tão deliberado que fez a boca de Darren ficar seca e seus pensamentos se dispersarem. Darren, ela está fazendo isso de propósito. Com uma técnica dessas, quem imaginaria que ela era virgem? Darren gritou internamente de frustração. Nem mesmo as experientes nobres e rainhas do Mar do Norte eram tão habilidosas. Fufufu. Stussy pareceu apreciar a estranheza de Darren, cobrindo a boca enquanto ria. Seus olhos brilhavam com um brilho vitorioso. Lembrar-se de quão rude aquele bastardo tinha sido antes a fez ranger os dentes. Mas o que a enfureceu ainda mais. Mesmo depois de meia hora, aquela loucura selvagem e animalesca e aquela intensidade avassaladora ainda permaneciam grudadas em seu corpo e pele como uma corrente elétrica. Impossível de se livrar. Stussy nunca havia experimentado nada parecido em sua vida. Capítulo 417. O sentimento a agarrou como um vício, recusando-se a desaparecer. Enquanto Stussy se demorava no momento, uma névoa suave surgiu em seus olhos. O que Darren não sabia era que todo o seu conhecimento e habilidade em sedução e romance não foram aprendidos por meio de experiência pessoal. Stussy era um produto da tecnologia de clonagem genética de Vegapunk, um clone de Buckingham Stussy, ex-membro dos Piratas Rocks. Ela foi a primeira cobaia bem-sucedida dos experimentos de clonagem da Mads. Para garantir que ela pudesse se infiltrar no governo mundial e assumir o controle do Distrito do Prazer no Novo Mundo, Vegapunk editou seus genes, incorporando características físicas e conhecimento teórico em seu design. Com capacidade científica 5 séculos à frente do mundo, tais feitos não eram difíceis para Vegapunk. Então, embora Stussy fosse bem versada na teoria, ela nunca havia colocado nada disso em prática até agora. Então, por quê? Darren finalmente não conseguiu conter a curiosidade. Tentando manter a cara séria, perguntou, sua técnica e experiência são boas demais para uma primeira vez. E você é a rainha do Distrito do Prazer. Isso não parece impossível? Stussy lançou-lhe um olhar furioso. Com a minha habilidade, quando mordo alguém na minha forma de vampiro, posso colocá-lo em um sono profundo, disse ela. Durante esse sono, posso tecer e controlar seus sonhos. Agora que Darren tinha influência sobre ela, Stussy não se preocupou em esconder a verdade. Controle dos sonhos, sonhos molhados? O rosto de Darren escureceu com a compreensão. Ainda bem que ele treinou seu corpo até o nível de um corpo indestrutível. Caso contrário, se ele tivesse sido puxado para um sonho como esse, ele estaria totalmente ferrado. Ainda assim, ele não esperava que fosse tão simples. Então, realmente foi a primeira vez dela. Ele realmente teve muita sorte. Bem então, Darren-san, você conseguiu o que queria, disse Stussy, olhando para ele. Ela mordeu levemente o lábio vermelho. Então, por favor, mantenha isso em segredo. Hein? Porque toda essa situação parece tão familiar. Até Darren achou tudo um pouco absurdo. Ele estava prestes a concordar quando fez uma pausa e sorriu com evidente malícia. Isso depende de como você se comporta de agora em diante, rainha do Distrito do Prazer. Stussy congelou. Esse desgraçado sem vergonha. Ele estava seriamente planejando chantageá-la com isso? Darren riu baixinho, pegou um garfo e casualmente espetou um pedaço de bife, colocando na boca com clara satisfação. Observar a mulher atraente à sua frente se contorcer de frustração foi muito bom. Stussy não era uma mulher comum. Ela era uma imperadora do submundo, rainha do Distrito do Prazer, um dos principais agentes do CP-0, a mais alta divisão de inteligência do governo mundial, e um subordinado do cientista genial Vegapunk. Se usada corretamente, ela seria um grande trunfo. O status dela no Distrito do Prazer poderia ajudá-lo a espalhar informantes por todo o Novo Mundo, reunir informações e se coordenar com Doff no futuro, potencialmente permitindo que eles ganhassem controle total sobre o submundo dos mares. A identidade dela como CP-0 seria igualmente valiosa. Poderia lhe dar uma visão privilegiada do governo mundial. E se ele algum dia se voltasse contra eles, ela seria um trunfo oculto que ele poderia usar. Quanto à conexão dela com Vegapunk, Darren também não deixaria isso passar. Se a oportunidade surgisse, ele poderia usar Stussy para fazer contato com Vegapunk. O que mais você quer? Eu já fiz tudo o que você pediu. Stussy olhou feio para Darren. Darren saboreou lentamente o bife premium e sorriu. Há tanta coisa que eu quero. Eu não conseguiria listar tudo, mesmo se tentasse. Mas uma coisa é certa. Ele largou os talheres, pegou um guardanapo, limpou a boca, levantou-se e caminhou em sua direção, passo a passo. Agora mesmo, eu quero você. Os olhos de Stussy brilharam de pânico quando Darren se aproximou. Eles não tinham terminado há pouco tempo? As lembranças do que acabará de acontecer voltaram à sua mente. Seu coração acelerou descontroladamente. Darren colocou a mão gentilmente em sua bochecha. Stussy fez uma luta fraca e simbólica, mas sua voz já murmurava alegremente em seu ouvido. Você também não gostou? Seu corpo inteiro tremia. Ela mordeu o lábio com força. Isso foi um pouco duro demais antes. Desta vez, use todos aqueles seus movimentos, ok? Darren sorriu. Não se preocupe, eu prometo, esta é a última vez. Uma hora depois,
Sentindo-se completamente relaxado, Darren saiu pela porta da frente do luxuoso hotel, com um sorriso radiante no rosto. Ele jogou casualmente um maço grosso de dinheiro para o porteiro, recebendo um olhar de admiração irrestrita do jovem. Dentro do banheiro do hotel, Stussy estava parada sob o fluxo de água fumegante, com as pernas ainda tremendo um pouco. Seu desgraçado, me fazendo posar desse jeito. Suas bochechas estavam vermelhas e queimando. Ela não conseguia dizer se era por causa do calor da água ou de algo completamente diferente. Ela juntou as mãos para pegar água e enxaguar a boca, seu olhar cheio de frustração silenciosa. Apesar de sua riqueza de conhecimento teórico, esta foi a primeira vez que ela realmente o aplicou. Colocar isso em prática pessoalmente foi mais desorientador do que ela esperava. Bem, está tudo bem. Pelo menos esta foi a última vez. Ela se consolou com esse pensamento e seu humor gradualmente começou a melhorar. Mas enquanto estava ali, algo não dito lhe passou pela cabeça. Lentamente seus olhos marejaram novamente. O sutil encanto entre suas sobrancelhas era inegável. Depois de sair do saguão do hotel, Darren começou a caminhar tranquilamente pela animada e movimentada ilha. Cassinos, hotéis, banhos de espuma, izakayas, teatros kabuki, leilões de escravos, arenas de luta. Todo tipo de negócio ilícito imaginável pode ser encontrado aqui. As ruas estavam repletas de inúmeras lojas e a cada 12 metros, mais ou menos, surgia uma nova casa de prazer. Jovens mulheres em todos os tipos de fantasias chamando clientes entusiasticamente. Belezas esbeltas em Shogsansons com fendas, garotas atrevidas de biquíni, coelhinhas fofas e paqueradoras. Não importa qual seja seu gosto, esta ilha tem de tudo. Ele realmente faz jus à sua reputação de poço de dinheiro mundialmente famoso. Darren estalou a língua em admiração. Ele tinha que admitir, a perspicácia empresarial e o talento gerencial de Stussy eram impressionantes. Construir um império subterrâneo dessa escala nas águas caóticas do Novo Mundo não foi tarefa fácil, especialmente no mercado negro, onde por trás de cada fachada deslumbrante, o sangue muitas vezes fluía sem ser visto. Lucros enormes significavam competição brutal. Observando a indústria em expansão à sua frente, Darren começou a calcular quanta vantagem ele poderia extrair do apoio que Stussy poderia fornecer. Senhor Gil, o senhor finalmente chegou. Sentimos tanto a sua falta. Um coro de vozes flertadoras ecoou na esquina da rua à frente. Darren não conseguiu evitar uma risada. Senhor Gil, quem diabos escolheria um nome idiota desses? Curioso, ele se virou na direção do som, mas a visão diante dele o deixou completamente atordoado. Ele ficou ali congelado enquanto a brisa farfalhava ao seu redor. Tokikaki. Capítulo 418. Como diabos Tokikaki foi parar aqui? Este era um novo mundo, e ele acabará de ser promovido a Comodoro. Logicamente, ele deveria estar enterrado em burocracia de transição e assuntos militares. Como ele poderia aparecer ali? O que é isso? Este é o Distrito do Prazer? Ah, então não se preocupe. Darren olhou fixamente para a figura sórdida à distância, com o rosto se contraindo, e instintivamente levantou a mão para cobrir a testa. Hoje Tokikaki parecia deliberadamente discreto. Não usava uniforme, mas vestia roupas casuais simples, uma camisa chamativa e de cores vibrantes por cima e um short largo por baixo, com as panturrilhas peludas totalmente expostas. Mãos nos bolsos, palito na boca, chinelos nos pés. Ele entrou confiante no centro de banho de espuma como se fosse o dono do lugar. Várias coelhinhas postadas na entrada para dar as boas-vindas aos convidados se iluminaram ao vê-lo. Seus olhos brilharam como moedas de ouro enquanto corriam ansiosamente, se enroscavam nos braços de Tokikaki e o puxavam para dentro. Senhor Gil, onde o senhor estava? Sentimos muito a sua falta. Nós, irmãs, falamos de você o tempo todo. Senhor Gil, você ficou ainda mais bonito desde a última vez que o vimos. Seus elogios eram brilhantes, sedutores e suspeitamente sinceros, prova de seu charme profissional de alto nível. Ha 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 ha. Você realmente sentiu minha falta? Cercado por belas mulheres que o cobriam de carinho, Tokikaki parecia flutuar. Ele balançava a cada passo, completamente embriagado pelo momento. Claro, você é um dos nossos VIPs. Um homem elegante como você. Nunca vimos ninguém assim por aqui. Senhor Gil, o senhor está planejando que todos nós o sirvamos juntos novamente? As garotas se aproximaram, seus corpos macios se inclinando contra ele sem nenhuma reserva, seu tom transbordando com uma pressão sensual. Claro, hehehe. Com um sorriso malicioso e o rosto corado, Tokikaki se encheu de orgulho, colocando as mãos na cintura. Acabei de ser promovido. Hora de comemorar com estilo. Ele abraçou as meninas e entrou no clube com elas como um herói conquistador. Observando toda a cena se desenrolar de longe, a boca de Darren se contraiu levemente. Esse cara, Tokikaki. Ele sempre foi um grande jogador? Pelo visto, ele também parecia ser um frequentador assíduo daqui. Darren balançou a cabeça, sem palavras, mas não se deu ao trabalho de se envolver. Não era raro que os fuzileiros navais frequentassem os distritos de entretenimento durante seu tempo livre. Na história original, aquele desgraçado do Tokikaki costumava fugir para jogar em Gran Tesouro. Contanto que ele não cruzasse os limites, a sede geralmente fazia vista grossa. Ser fuzileiro naval era um trabalho exaustivo. Depois de uma vida inteira lutando, não era justo se divertir um pouco? Mas acho que já está na hora de relatar o que aconteceu em vano. Darren esfregou a barba por fazer no queixo e começou a procurar uma maneira de entrar em contato com o quartel-general da Marinha.
Seu Dendemushi, equipamento militar, foi tragicamente reduzido a gosma devido à surra educacional de Kaido. De volta ao hotel, enquanto vestia as calças, Stussy se ofereceu para usar seus canais para entrar em contato com a sede, mas Darren recusou. É melhor manter seu verdadeiro acordo com Stussy em segredo por enquanto. Olhando ao redor, ele rapidamente avistou uma pequena redação de jornal do outro lado da rua. Depois de gastar uma quantia generosa de dinheiro, o gerente ansiosamente lhe presenteou com uma de suas unidades dedicadas Dendemushi. Bru. Depois de discar, Darren acendeu um cigarro e ficou parado casualmente na beira da estrada, esperando a ligação ser completada. Breve. Bru. O Dendemushi conectou. Olá? Uma voz severa surgiu. Era o Almirante Sengoku. Darren sorriu. Almirante Sengoku, aqui é Darren. Ele imediatamente segurou o Dendemushi longe do ouvido. Com certeza, depois de um momento de silêncio, a expressão do Dendemushi se transformou em uma imitação furiosa do rosto de Sengoku, com chamas praticamente saindo de seus olhos. Darren, seu pirralho. Então você ainda lembra como entrar em contato com a sede. Você tem ideia de quanto trabalho e coordenação eu fiz aqui para dar suporte à sua missão? O Dendemushi olhou furiosamente, cuspindo em todas as direções. Darren coçou a orelha com indiferença e respondeu com um sorriso. Desculpas, Almirante Sengoku. A situação no país de Wano foi muito mais complicada do que o esperado. Eu também fiquei gravemente ferido. Foi isso que causou o atraso. Gravemente ferido. E você ainda teve tempo de visitar o Distrito do Prazer enquanto se recuperava. O som de uma mesa sendo batida ecoou pela fila. É assim que você se recupera de uma lesão. Darren. Ah, estou ferrado. Um lampejo de estranheza cruzou seu rosto. Se nada tivesse acontecido, não seria grande coisa, mas o problema era que algo definitivamente tinha acontecido. E foi com a rainha do Distrito do Prazer. Ainda assim, com o nível de descaramento de Darren, ele imediatamente negou tudo com uma cara séria. Almirante Sengoku, eu juro, tenho me recuperado silenciosamente esse tempo todo. Não tive nenhum envolvimento financeiro ou sexual com ninguém no Distrito do Prazer. Ao ouvir isso, a raiva de Sengoku diminuiu um pouco. A desconfiança persistia em sua voz. Você está dizendo a verdade? O rosto de Darren tornou-se justo. Por favor, almirante. Sou um fuzileiro naval treinado sob rigorosa disciplina. Pode confiar em mim. Afinal, se ele não pagasse, não contava como uma transação financeira. Isso era perfeitamente lógico. Sengoku soltou um suspiro profundo e lento. Não havia motivo para Darren mentir sobre algo assim. Parecia que ele realmente havia se escondido no Distrito do Prazer para se recuperar. E se ele tivesse realmente lutado contra Kaido em vano, as lesões seriam inevitáveis. Darren ainda não estava no nível para enfrentar Kaido de frente. Nesse momento, a voz de Darren retornou à linha, soando presunçosa. E além disso, o Almirante Sengoku, você sabe que com o meu charme, eu não preciso pagar. Bang! Sengoku caiu para trás, exasperado. Ele sentou-se novamente com o rosto cheio de descrença. Você realmente tem orgulho disso? Apertando o peito em frustração, Sengoku gritou do outro lado da linha. Relatório. Agora. Quão graves são os seus ferimentos? Precisa de um navio de guerra para te resgatar? Já enviamos os navios de guerra de Sakazuki e Borsalino ao Novo Mundo para nos prepararmos para um possível ataque a Wano. Eles estão de prontidão e podem seguir para o Distrito do Prazer a qualquer momento. Sakazuki e Borsalino? Os olhos de Darren piscaram levemente. Em circunstâncias normais, se os fuzileiros navais estivessem se preparando para uma guerra contra os piratas das feras, o próprio Sengoku provavelmente estaria liderando o ataque. Mas agora, com Sakazuki e Borsalino liderando a operação, estava claro que a dinâmica de poder dentro dos fuzileiros navais estava mudando. A nova geração de monstruosos fuzileiros navais estava gradualmente assumindo as linhas de frente, empurrando a geração mais velha para papéis mais estratégicos nos bastidores. Assim como na linha do tempo original, Sengoku começou a se retirar para a sede, supervisionando o planejamento, a coordenação e a estratégia mais ampla. Não precisa, Almirante Sengoku. Meu corpo está bem agora. Estarei pronto para retornar em alguns dias. Darren respondeu calmamente. Borsalino estava bem. Se ele aparecesse, eles poderiam até tomar uma bebida e passear juntos pelo Distrito do Prazer. Mas Sakazuki? De jeito nenhum. Darren olhou para a multidão que lotava o Distrito do Prazer, onde piratas jogavam dinheiro como se fosse água, e não conseguiu evitar balançar a cabeça. Se Sakazuki algum dia pusesse os pés neste lugar, com sua personalidade, ele provavelmente arrasaria a ilha inteira com o Ryuzei Kazan. Capítulo 419. Quer alguns dias para descansar? Sengoku franziu as sobrancelhas, então se lembrou da resistência sobre-humana e do físico monstruoso de Darren. Ele assentiu. Tudo bem. Vou lhe conceder uma breve licença. Obrigado, Almirante Sengoku. Então, qual é a situação no país de Wano? No momento em que o assunto foi abordado, a expressão de Sengoku ficou séria, sua voz baixa e focada. No Distrito do Prazer, Darren exalou lentamente uma baforada de fumaça. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto ele respondia. Almirante Sengoku, como relatei anteriormente, Kaido liderou os piratas das feras para o país de Wano e estabeleceu linhas de produção de fábricas militares em larga escala em diversas regiões. Com base no que descobri, o tamanho dessas fábricas é pelo menos o dobro do antigo quartel-general dos piratas das feras que nossas forças destruíram. As pupilas de Sengoku se contraíram ligeiramente ao ouvir essas palavras. Ele respirou fundo. A conversa anterior não havia entrado em tantos detalhes, mas agora com a confirmação, Sengoku ficou atordoado. Linhas de produção militar nessa escala. O que diabos aquele louco Kaido estava planejando? Ele estava tentando começar uma guerra mundial? Mas logo, outro pensamento passou pela cabeça de Sengoku. Ele franziu a testa, confuso. Darren, você disse que Kaido liderou os piratas das feras para Wano, e agora se enraizou lá.
Mas as forças samurais locais realmente permitiram isso? Não houve nenhum conflito? O país de Wano sempre foi uma nação isolada e xenófoba. Seus clãs de samurais detinham um poder tremendo e não deviam ser subestimados. Mesmo com a força de Kaido, subjugar aqueles guerreiros teimosos e antiquados não seria fácil. Darem respondeu, essa parte não está clara. Talvez Kaido tenha formado uma aliança com uma das facções nativas. Claro, ele já sabia a verdade. Kurozumi Orochi havia unido forças com Kaido, usurpando o trono que pertencia por direito a Kozuki Oden. A expressão de Sengoku escureceu. Se Kaido tivesse tomado o controle total de Wano, a situação seria muito mais complicada. Até mesmo uma mobilização em larga escala de fuzileiros navais pode ter dificuldade para invadir uma nação com um terreno tão naturalmente defensável. E não se esqueça, além do próprio Kaido, o principal oficial dos Piratas das Feras, King, sabia voar. A situação interna em Wano era incerta. Se os fuzileiros navais atacassem e provocassem uma reação dos clãs samurais, a situação poderia sair do controle rapidamente. Esta não era mais uma simples operação antipirataria. Politicamente, seria visto como os fuzileiros navais lançando um ataque a uma nação independente, algo muito mais delicado. Sengoku expirou lentamente, apertando a ponta do nariz enquanto processava tudo. Eu vejo. Darem, você fez um ótimo trabalho dessa vez. As informações que Darem trouxe foram vitais. Deram aos fuzileiros navais uma visão mais clara tanto da situação em Wano quanto do poder oculto dos Piratas das Feras. Esse tipo de informação desempenharia um papel fundamental na definição de suas decisões estratégicas futuras. Então, Darem acrescentou, seu tom carregado de arrependimento. Durante a investigação, acabei entrando em choque frontal com Kaido. Não consegui igualar sua força, então fui forçado a recuar após destruir cerca de 1/3 das linhas de produção dos Piratas das Feras, e sofri ferimentos graves no processo. Sengoku assentiu pensativamente. Kaido é incrivelmente forte. Nem eu diria que tenho confiança para derrotá-lo. O fato de você ter reunido todas essas informações e ainda ter sobrevivido não é pouca coisa. Espere. De repente, ele ficou em posição de sentido e arregalou os olhos. Você disse que destruiu pelo menos 1/3 das fábricas militares deles. Darem assentiu. Já que eu já estava lá, pensei que poderia fazer algo útil. Já que eu já estava lá. A boca de Sengoku se contraiu incontrolavelmente. Se Kaido ouvisse essa fala, ele provavelmente ficaria tão irritado que cairia do céu no meio do voo do dragão. Diante de uma resposta tão ridícula, até Sengoku, normalmente conhecido por sua paciência e brilhantismo tático, e ficou completamente sem palavras. Então tudo que ele pôde fazer foi repetir. Bem, você fez um bom trabalho, Darem. Tudo bem então, se não houver mais nada, vou me concentrar na recuperação, Almirante Sengoku. Darem disse com um sorriso. Afinal, ele estava no Distrito do Prazer, onde até o ar cheirava alegria e indulgência. Como Sengoku já havia aprovado sua saída, não havia como desperdiçar a chance de se divertir. Milímetros. Sengoku estava prestes a encerrar a ligação, mas algo pareceu lhe vir à mente. Acerto, Darem, mais uma coisa. Aquela que comanda o Distrito do Prazer. Aquela mulher chamada Stussy. Não se envolva com ela. Ela não é uma mulher comum. Fique longe dela. Desculpe, Almirante Sengoku. Mas já é tarde demais para isso. Fique tranquilo, Almirante Sengoku. Sou um fuzileiro naval disciplinado e bem treinado, não cairia em tentação tão facilmente. Darem declarou com toda a retidão que conseguiu reunir. Bem, a menos que eu não consiga evitar. Sengoku. Por algum motivo, apesar do tom confiante de Darem, Sengoku sentiu uma enorme sensação de desconforto tomar conta de seu peito. Ele só podia esperar que nada acontecesse. Ele conhecia muito bem a personalidade de Darem. Além de ser um pouco mulherengo, um pouco ganancioso e talvez um pouco ambicioso demais, ele era um soldado decente. Mas essas características exatas foram suficientes para dar a Sengoku uma dor de cabeça constante. De qualquer forma, fique longe dessa mulher. Sengoku cerrou os dentes. Darem deu de ombros com desdém. Ela já tem o meu formato. É meio tarde para avisos agora. Ao ouvir aquele tom excessivamente casual, Sengoku parou por um momento e então acrescentou bruscamente. Gion já sabe que você está no Distrito do Prazer. Darem. Seu rosto escureceu instantaneamente. Sua pálpebra se contraiu violentamente. Um segundo depois, a expressão de Darem ficou mortalmente séria. Almirante Sengoku, por favor, não esqueça de dizer a Gion que estou aqui no Distrito do Prazer porque não tive outra escolha. Estou coletando informações, enquanto me recupero. Só isso. Sengoku observou o rosto do Denden Mushi mudar e não conseguiu evitar o sorriso vitorioso que se espalhou no seu. Você finalmente teve o que merece, pirralho. Bem, isso vai depender do seu comportamento, Darem. Ele disse alegremente. Você não gostaria que Gion ouvisse nenhum boato estranho meu, gostaria? Darem. Definitivamente há algo errado com você, Almirante Sengoku. Entendo, Almirante. Farei o meu melhor. Ele disse as palavras com os dentes cerrados. Depois de pendurar o Denden Mushi, Darem esfregou a testa frustrado. Ele não esperava que aquele velho bastardo do Sengoku recorresse a esse tipo de tática. Agora ele estava começando a entender como Stussy devia estar se sentindo. Mas naquele momento, uma voz assustada gritou do outro lado da rua. Da Darem. Darem levantou a cabeça, olhando na direção do som. Ali estava Tokikaki, segurando as calças com uma das mãos, um charuto na boca, com o olhar presunçoso de um general vitorioso. Ele apontou para Darem em pura descrença. Darem congelou. Então olhou para o relógio pendurado acima da redação do jornal. Sua boca se contraiu levemente. Fazia apenas 5 minutos que ele viu Tokikaki entrar naquele clube. Capítulo 420. A expressão de Darem de repente ficou estranhamente complicada, e o olhar que ele lançou a Tokikaki estava cheio de emoções complexas, e um toque de pena. Tokikaki não esperava encontrar Darem ali, logo ali.
Seu rosto ficou tenso imediatamente. Você, eu. Sob o olhar meio sorridente de Darren, o rosto de Tokikaki ficou vermelho brilhante enquanto ele gaguejava uma desculpa desajeitada. Que cara é essa? Só estou reunindo informações. Serviço público. É tudo por serviço público, sabia? Claro que sei. Fui eu quem te ensinou isso. Darren pousou o Dendemushi e apontou com um sorriso para o luxuoso clube adornado com ouro atrás de Tokikaki. Ah? Engraçado. Eu podia jurar que acabei de ver você saindo de lá. A expressão de Tokikaki mudou instantaneamente. Ele caminhou rapidamente e endireitou-se e declarou. É isso mesmo. Era exatamente lá que eu estava coletando informações. Com um rosto solene e um tom justo, ele continuou. Graças à minha investigação aprofundada, obtive informações valiosas sobre atividades piratas. Essas informações serão cruciais para futuras operações da Marinha contra o crime. Senhor Gil. Senhor Gil. Nesse momento, uma jovem vestida de coelhinha saiu do clube, sorrindo enquanto chamava Tokikaki. Aqui está o cartão VIP que você acabou de assinar. A partir de agora, você terá 20% de desconto em todos os serviços. Ela lhe entregou o cartão com as duas mãos, fez uma reverência educada e demonstrou maneiras impecáveis. Darren, Tokikaki. Então o cartão VIP já foi recarregado? Perguntou Darren com um sorriso brincalhão, claramente gostando da situação. Bem. 20% de desconto é um bom negócio. Tokikaki riu timidamente, coçando a cabeça. Você é amigo do Sr. Gil? Perguntou a coelhinha docemente. No momento em que viu Darren, seus olhos brilharam. Ela se enrolou ansiosamente em seu braço, sua figura curvilínea se apertando contra ele enquanto ronronava. Quer vir brincar? Temos todo tipo de entretenimento aqui. Não, obrigado, disse Darren suavemente, retirando o braço com facilidade. Não estou interessado em pagar por nada. A garota olhou de cima a baixo e de repente deu um sorriso brilhante. Para um hóspede como você, o pagamento não é necessário. Tokikaki. Dentro da taverna, Darren pegou o copo de uísque do barman e tomou um gole relaxado antes de se virar para Tokikaki, que o encarava com evidente ressentimento. O que você quer? Por minha conta. Tokikaki fez beicinho e então pediu com raiva a bebida mais cara do menu antes de resmungar. Sério, o que você está fazendo aqui? Darren levantou casualmente a camisa, revelando bandagens manchadas de sangue enroladas no peito, e disse com um sorriso. Depois de toda aquela coisa na ilha Yakigashi, em Totoland, dei uma passada no país de Wano. Acabei brigando com Kaido, me machuquei, então escolhi uma ilha para descansar. Não esperava que fosse no Distrito do Prazer. Ah, isso faz sentido. Você lutou contra Kaido, não é de se espantar. Tokikaki assentiu a princípio, mas depois congelou, arregalando os olhos em descrença. Ele pulou da cadeira como se tivesse sido eletrocutado. Espera aí. O quê? Você ficou cara a cara com Kaido? Ele olhou fixamente para o vice-almirante da marinha à sua frente enquanto Darren calmamente acendia um charuto, seu queixo praticamente batendo no chão. Darren deu uma longa tragada e sorriu. Não precisa ficar tão chocado. Coisas assim vão acontecer com mais frequência de agora em diante. Uma rodada de treino não foi suficiente. Ainda havia muito valor a ser extraído do Kaido-sensei. Ele nem sequer havia aprendido o Ryu ou a infusão de Aki do Conquistador. Mais importante, com sua força atual, ir para Wano não era mais tão perigoso. Ao ouvir isso, Tokikaki agarrou a cabeça, exasperado. Droga! Você já ficou tão forte assim? Darren brincou. Se você parasse de ir a lugares assim com tanta frequência, você também poderia ser. Sem chance. Tokikaki balançou a cabeça como um chocalho, respondendo firmemente. Há muitas meninas pobres neste vasto mar. Eu, Tokikaki, o gênio da sede, devo usar meu amor e carinho para cuidar delas, fazer a minha parte para ajudá-las a viver uma vida melhor. Ao dizer isso, um brilho sagrado pareceu irradiar-se de seu rosto coberto de acne. Ele cerrou os punhos, os olhos cheios de uma convicção profunda e solene. Esta é a minha justiça. Darren. Tokikaki, você sabe que eles provavelmente ganham mais do que você, certo? O rosto de Tokikaki congelou. Impossível. Darren respondeu com um pouco de irritação. Este é o Distrito do Prazer, não uma favela. O Distrito do Prazer era o distrito da luz vermelha mais luxuoso do mundo. Com uma clientela tão alta, os funcionários naturalmente ganhavam muito. A expressão de Tokikaki se contraiu, mas ele rapidamente se endireitou e declarou. Tudo bem. Minha missão é espalhar o grande amor pela justiça. Então, como se de repente se lembrasse de algo, ele riu maliciosamente. Você simplesmente não entenderia, senhor incompetente. Minhas habilidades são de alto nível de poder de combate. Ele deu a Darren um sorriso malicioso que só os homens reconheceriam, gabando-se com total confiança. 5 minutos para terminar a batalha, disse Darren secamente, tomando um gole de sua bebida. Tokikaki ficou rígido. Como você sabe? Ele olhou com os olhos arregalados, seu rosto ficando vermelho como uma beterraba. Darren soltou um suspiro. Eu vi você entrar com meus próprios olhos. E antes mesmo que eu pudesse terminar a ligação, você já estava saindo e puxando as calças de volta. Tokikaki hesitou instantaneamente, seu rosto ficou roxo de vergonha. Vendo seu estado lamentável, Darren deu-lhe um tapinha simpático no ombro e disse. Está tudo bem, cara. Eficiência é fundamental. Se ainda não estiver funcionando. Ouvi dizer que Yamakaji tem um remédio que funciona muito bem. Pode valer a pena tentar. Tokikaki caiu como uma berinjela murcha com um rosto miserável. Eu já usei. Darren. Bem. Muito bom. Excepcional realmente. Realmente um indivíduo talentoso. Ele abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Ah, e Darren, não conte para Gion que eu estava no Distrito do Prazer. Tokikaki se recuperou rapidamente, esfregando as mãos e dando um sorriso bajulador para Darren. Darren levantou uma sobrancelha e olhou para ele. Esse cara realmente não desistia. Persistente para dizer o mínimo. Percebendo o significado por trás do olhar de Darren, Tokikaki disse seriamente.
Vim ao Distrito do Prazer apenas para cuidar do público. Meu relacionamento com essas garotas é estritamente um acordo limpo e financeiro. Darem. Antes que ele pudesse responder, Tokikaki já estava fantasiando novamente. Hehehe, ouvi falar da rainha do Distrito do Prazer, Stussy. Dizem que ela é uma beleza absoluta. Imagino qual o gosto dela. Hehehe. Sim, eu sei. O sabor de um vampiro. Nada mal. Muito suave. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.